Você já reparou que as maiores batalhas que travamos raramente têm testemunhas? Neste vídeo, nós vamos falar sobre a força silenciosa, aquela que não grita, não posta, não pede aplausos. Você vai entender por que se levantar calado é um dos sinais mais poderosos de maturidade emocional, como essa postura te protege de desgastes desnecessários e quais são as lições estoicas que vão te ajudar a se reconstruir no silêncio sem perder a dignidade. E se esse tema já tocou algo dentro de você só de ouvir essa abertura, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar da força que já carrega dentro de si. Agora, vamos começar. Levantar calado não é ausência de dor, não é frieza, não é indiferença. É a decisão consciente de não transformar a sua vida em espetáculo, porque você entende que nem todos que assistem aplaudem, e nem todos que aplaudem querem de fato a sua vitória. Vivemos num mundo que nos ensina a expor tudo. Se estamos felizes, mostramos. Se estamos tristes, também mostramos. E aos poucos nos acostumamos a acreditar que só é real aquilo que os outros sabem. Mas o estoico sabe que o que é real não precisa ser publicado. O que é verdadeiro não precisa de plateia. Levantar calado é como reconstruir uma casa de madrugada, com as luzes apagadas. Ninguém vê, mas cada tijolo colocado é prova da sua resistência. E um dia, quando o sol nascer, a estrutura estará lá, sólida, firme, pronta para sustentar a próxima fase da sua vida. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, viveu perdas inimagináveis. Perdeu quase todos os filhos. Enfrentou traições políticas. Lidou com pragas que devastaram Roma. E ainda assim, em seus escritos, não há queixas públicas. Há reflexões, há decisões, há autocontrole, porque ele entendeu que reclamar não acelera a cura. E que compartilhar fraquezas com quem não está pronto para lidar com elas só as multiplica. Levantar calado não significa se fechar para sempre. Significa escolher o momento certo para falar. E muitas vezes perceber que nem precisa falar. Quando você encontra forças para se reerguer em silêncio, você se liberta da necessidade de aprovação. E essa liberdade é uma das maiores conquistas que um ser humano pode ter. Muitas pessoas confundem silêncio com fraqueza, mas a verdade é que o silêncio é um campo de treinamento. No silêncio, você se ouve melhor. No silêncio, você filtra o que realmente importa. No silêncio, você descobre que não precisa de todos para continuar. Precisa de você. O ato de levantar calado exige que você aceite uma verdade difícil. A vida não é justa. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Planos perfeitos desmoronam. Pessoas que você ama podem ir embora. E você vai ter que aprender a seguir mesmo assim. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como respondemos. E a sua resposta pode ser silêncio e ação. Imagine um guerreiro ferido em campo de batalha. Ele sabe que precisa se recompor para lutar no dia seguinte. Se gastar sua energia reclamando ou expondo suas dores para quem não pode ajudar, ele não vai se curar. Ele recua, trata suas feridas e volta mais forte. Esse é o espírito de quem levanta calado. Quando você escolhe esse caminho, começa a perceber que a sua energia não é infinita. Você não pode desperdiçá-la tentando convencer o mundo de que está bem. Você precisa usá-la para realmente ficar bem. E há um detalhe que poucos percebem. Levantar calado te dá vantagem. Enquanto os outros especulam sobre você, você está agindo. Enquanto alguns acham que você está parado, você está se preparando. E quando finalmente aparece, está pronto, não para provar nada, mas para viver o que construiu. Essa é uma postura que também protege o seu coração. Porque no silêncio, você se poupa de opiniões não solicitadas, críticas desnecessárias e comparações que nada agregam. Você para de viver para responder expectativas alheias e passa a viver de acordo com seus próprios valores.
Epicteto, outro grande estoico, dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que tem que fazer. Essa frase é um lembrete poderoso de que a vida não é sobre convencer o mundo, é sobre convencer a si mesmo, todos os dias, de que você é capaz de continuar. E continuar em silêncio é muitas vezes o ato mais alto de coragem. Não porque você está negando a dor, mas porque está escolhendo a disciplina em vez do desespero. Está escolhendo a ação em vez da autopiedade. A verdade é que o mundo presta mais atenção ao barulho do que ao trabalho. Mas o barulho não constrói nada. O trabalho silencioso constrói tudo. E quando você entende isso, para de se preocupar em ser visto e começa a se preocupar em ser. Você vai descobrir que levantar calado também é um treino para o desapego. Quando você não sente a necessidade de compartilhar cada passo, percebe que o valor da sua jornada está no que ela constrói em você e não no que ela projeta para os outros. Isso te liberta da ansiedade de agradar, da dependência de aplausos e da escravidão da comparação. No silêncio, você entende que a vida não precisa ser validada por curtidas. O que realmente importa é se você está caminhando na direção certa, mesmo que ninguém saiba para onde está indo. Afinal, quem precisa saber é você, e mais ninguém. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. As opiniões alheias, as expectativas externas e o reconhecimento não estão. O que está no seu controle é a decisão de se levantar, de seguir e de agir com integridade. Essa decisão não precisa de anúncio, precisa de ação. Pense na força de um rio subterrâneo. Ele não aparece na superfície, mas move montanhas por baixo da terra. Seu fluxo silencioso cria caminhos, alimenta raízes, sustenta vidas. Tudo longe dos olhos. Assim é a força de quem levanta calado. Quando você está nesse processo silencioso, descobre algo surpreendente. A solidão deixa de ser inimiga e começa a ser professora. Sem barulho externo, você aprende a se escutar. Aprende a identificar quais pensamentos são seus e quais foram plantados por outros. E aos poucos, começa a se libertar das vozes que não te pertencem. É nesse ponto que a reconstrução verdadeira acontece. Porque para se levantar de verdade, você não precisa apenas de força física ou de coragem momentânea. Você precisa de clareza. E a clareza nasce no silêncio. Quantas vezes você já viu alguém prometer mudanças grandiosas em público e semanas depois voltar aos velhos hábitos? Isso acontece porque falar é fácil, mas sustentar mudanças exige mais do que palavras. Exige convicção. E convicção é construída longe dos holofotes. O estoico pratica essa disciplina diariamente. Ele não se preocupa em parecer forte, mas em ser forte. E essa força é testada no cotidiano, nas pequenas decisões invisíveis que moldam quem ele é. Cada vez que você escolhe se levantar calado, está reforçando essa musculatura interna. Você também vai perceber que esse silêncio estratégico te afasta de conflitos desnecessários, porque quando você não anuncia seus passos, dá menos espaço para que outros tentem atrapalhar seu caminho. Você reduz a interferência externa e aumenta a eficácia das suas ações. Não é à toa que, na guerra, muitos movimentos importantes são feitos na surdina. Não porque os soldados tenham vergonha, mas porque sabem que a vitória depende de estratégia e não de espetáculo. Sua vida é o mesmo campo de batalha. Quanto mais estratégica for sua postura, mais chances de vencer. Levantar calado também é um ato de proteção emocional. Você evita a exposição em momentos de fragilidade, preservando a sua energia para a recuperação real. Isso não significa viver desconfiado, mas sim consciente de que nem todos que perguntam como você está querem realmente saber. Alguns apenas buscam informações. Essa consciência te leva a valorizar mais a qualidade das conexões que tem. Quando você compartilha menos, passa a selecionar melhor quem pode conhecer sua jornada.
E muitas vezes descobre que a lista de confiança é muito menor do que imaginava. Isso pode assustar no começo, mas depois se torna libertador. Outra coisa importante, levantar calado não significa se fechar para sempre. Significa escolher o momento certo para falar. E muitas vezes, perceber que nem precisa falar. Quando você encontra forças para se reerguer em silêncio, você se liberta da necessidade de aprovação. E essa liberdade é uma das maiores conquistas que um ser humano pode ter. No processo de se levantar calado, você aprende a se reconectar com seus valores. Sem a pressão de agradar, começa a se perguntar: o que realmente importa para mim? Que tipo de vida eu quero construir? Que princípios eu não abro mão de seguir? As respostas a essas perguntas não precisam ser... Se a primeira parte desta reflexão nos mostrou a essência e o valor de se levantar calado, agora vamos explorar como essa força pode ser treinada, fortalecida e aplicada em todos os aspectos da vida. Porque, embora pareça uma habilidade natural para alguns, na verdade ela pode ser desenvolvida com prática consciente e escolhas diárias. A primeira prática é cultivar a disciplina interna. No estoicismo, a disciplina é mais do que seguir regras ou rotinas. É alinhar suas ações aos seus princípios, mesmo quando ninguém está observando. É fazer o que precisa ser feito, não porque alguém espera, mas porque você sabe que é o certo. Essa disciplina nasce da repetição. Cada vez que você age de acordo com seus valores, mesmo em silêncio, está fortalecendo esse músculo interno. Outra prática fundamental é a gestão das emoções. Levantar calado não significa sufocar o que você sente, mas escolher como e onde expressar essas emoções. Quando você aprende a criar um espaço entre o que sente e o que faz, ganha o controle sobre suas reações. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias como forma de processar seus pensamentos e emoções, sem precisar expô-los a todos. Você pode fazer o mesmo. Escrever, meditar, refletir antes de agir. Isso cria clareza e preserva sua energia. Também é importante aprender a selecionar com quem compartilhar suas batalhas. Nem todos têm maturidade ou boas intenções para lidar com a sua vulnerabilidade. Por isso, uma rede pequena e confiável é muito mais valiosa do que dezenas de conhecidos. Ao limitar quem conhece seus passos, você mantém o processo protegido e evita interferências que possam desviar seu foco. Treinar o silêncio estratégico também é essencial. Silêncio estratégico não é omissão por medo, mas escolha consciente de não se expor quando isso não é necessário. Ele te dá um espaço para agir sem pressão externa e aumenta as chances de que seus planos se concretizem. No mundo moderno, onde todos querem mostrar resultados antes mesmo de concluí-los, essa é uma vantagem imensa. Além disso, é preciso adotar a paciência como aliada. Levantar calado não é um processo, e sim um evento. É como plantar uma semente e cuidar dela todos os dias, mesmo quando nada parece mudar. O estoico entende que as grandes transformações não acontecem na velocidade que gostaríamos, mas no ritmo que a vida exige. Aceitar isso evita frustrações e mantém você firme no caminho. Outro aspecto é aprender a valorizar pequenas vitórias internas. Quando você não depende da validação externa, precisa desenvolver sua própria forma de medir progresso. Isso significa celebrar mentalmente cada dia que você se levanta, cada desafio que supera, cada decisão difícil que toma em silêncio. Esses momentos são combustíveis para continuar. Uma prática poderosa é substituir a necessidade de contar o que você está fazendo pela satisfação de viver o que está construindo. Ao invés de anunciar seus planos, invista tempo em realizá-los. Ao invés de justificar suas ausências, permita que seus resultados falem por si. Esse desvio de foco da narrativa para a ação transforma completamente a forma como você conduz sua vida. No campo mental, é vital cultivar a clareza de propósito. Quem levanta calado sabe para onde está indo, mesmo que o caminho seja incerto. Isso porque o foco não está nas circunstâncias, mas na direção. Quando você tem clareza de propósito, cada passo, por menor que seja, tem sentido. E isso elimina a necessidade de provar seu progresso aos outros. Outro ponto é lidar com o julgamento alheio. O silêncio inevitavelmente desperta curiosidade e, às vezes, desconfiança. Algumas pessoas vão interpretar seu afastamento ou reserva como fraqueza ou arrogância. O treino aqui é não se deixar afetar por essas interpretações. Como dizia Epicteto, não é o que dizem sobre você que importa, mas como você reage a isso.
E na maioria das vezes, a melhor reação é seguir construindo em silêncio. A força de quem levanta calado também se manifesta na forma como lida com recaídas, porque elas vão acontecer. Você pode cair de novo, sentir-se fraco, questionar suas escolhas. Mas quando já construiu essa postura, até as quedas se tornam mais silenciosas. Você aprende a se levantar mais rápido, sem precisar de explicações ou justificativas. Apenas retoma o caminho. Essa postura também transforma a forma como você percebe o tempo. Ao não gastar energia com exposição e justificativas, você ganha mais tempo para investir em crescimento real. E esse crescimento acumulado ao longo dos meses e anos cria uma diferença visível entre quem vive para mostrar e quem vive para ser. Uma das maiores recompensas de levantar calado é a serenidade. Saber que você não precisa de aplausos para continuar dá uma liberdade que poucos experimentam. Você se torna mais leve porque não carrega o peso das expectativas alheias. Mais focado porque não se perde em explicações. Mais presente porque está comprometido com a vida que está vivendo, não com a imagem que está construindo. O treino para chegar a esse ponto envolve autoconhecimento constante. É preciso se observar, questionar suas próprias motivações, entender por que sente necessidade de mostrar ou justificar. Ao identificar esses impulsos, você pode redirecionar sua energia para o que realmente importa. Isso não é um exercício que se faz uma vez, mas um hábito diário. A prática do silêncio também te ajuda a cultivar a resiliência. No silêncio, você aprende a lidar com a incerteza sem se desesperar, a suportar a espera sem desistir, a manter o curso mesmo quando não há sinais visíveis de progresso. É uma prova de que você confia no processo e em si mesmo. Quando você desenvolve essa força, ela começa a transbordar para outras áreas. No trabalho, você se torna mais eficiente, porque age mais e fala menos. Nos relacionamentos, você se torna mais confiável, porque não expõe histórias que não precisam ser compartilhadas. Na vida pessoal, você se torna mais estável, porque suas decisões não oscilam com a opinião alheia. A verdade é que levantar calado é mais do que uma escolha. É um estilo de vida que coloca o essencial no centro e elimina o supérfluo. É decidir que a energia que você tem será investida no que constrói e não no que apenas impressiona. No fim, essa postura cria algo que nenhuma exposição constante pode dar: respeito verdadeiro. Porque quando as pessoas percebem a consistência das suas ações e a solidez dos seus resultados, entendem que sua força não depende de testemunhas. E é por isso que quando você olha para trás depois de anos levantando calado, percebe que construiu algo inabalável. Não importa o que os outros pensam ou dizem, porque você sabe que tudo o que conquistou foi fruto de sua determinação silenciosa. Então, se hoje você está no meio de um processo difícil, lembre-se, você não precisa mostrar sua luta para que ela seja real. Você não precisa anunciar sua vitória para que ela tenha valor. Continue, passo a passo, silêncio após silêncio. Porque a força que você está cultivando agora é a mesma que vai sustentar todas as suas próximas vitórias. E se você chegou até aqui, saiba que você já é mais forte do que pensa. O simples fato de continuar, mesmo sem aplausos, é prova de uma coragem rara. Você está construindo algo que ninguém pode tirar de você: o domínio sobre si mesmo. E essa é a verdadeira vitória.